Dia a todos, irmãos. Graças a Deus, mais uma semana vencida. Estamos aqui para vencer mais uma semana, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus traga saúde, traga paz, traga felicidade e muito amor para todos nós, principalmente nos familiares, né? Que hoje eu vou falar sobre a família, para que nós derramamos amor por todos os nossos familiares. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a paz nessa semana e que as nossas respostas dos nossos sonhos venham se realizar nessa semana, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, deixem seus likes, clique no sininho, escolha a opção todas, para que todos os vídeos possam chegar para vocês, tá? Deus nos abençoe abundantemente e que essa semana seja aquela semana daquela resposta que nós tanto pedimos a Deus, em nome do Senhor Jesus, e que o amor resplandeça não só entre nós e os nossos familiares, mas também entre todos os nossos amigos, daquelas pessoas que nos rodeiam. Vamos ser educados com as pessoas na rua, cumprimentar as pessoas, né? Dizer Deus abençoa, e limpar o nosso coração, porque Ele é a casa do Senhor. O nosso Deus não habita entre quatro paredes, em igreja. Vou na igreja buscar o Senhor. O Senhor está dentro de você. O Senhor está no seu coração. Claro que nós devemos ir na igreja para nos fortalecer, porque só lá nós buscamos o fortalecimento da palavra do Senhor. Mas se você sai da igreja com o coração impuro, com o coração incrédulo, com o coração pesado, aí não adianta nada. Vamos varrer a casa do Senhor, faxinar a casa do Senhor, para que Ele possa fazer a morada perpétua dentro de nós. Amém? Que Deus nos abençoe nesse dia, nessa semana, e que a vitória venha em nome do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui em Efésios, no capítulo 2, do versículo 19 até o 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Amém? Não se esqueça disso, que em tudo o Senhor Jesus Cristo está acima de tudo. Ele está à nossa frente. Amém? No qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Sim, a morada de Deus é entre nós. Mas por que eu escolhi hoje, Deus escolheu, me tocou para falar sobre a família? Porque eu vejo muita discórdia entre familiares, né? Na minha época, nós crescíamos juntos, brincava, nós sorria, nós fazia bagunça, nós fazia tudo entre os irmãos, entre os pais, familiares. Mas hoje há uma grande discórdia, uma falta de amor entre pais para filhos, filhos para pais, e principalmente de irmãos para os irmãos. Eu quero dizer para vocês que se algum de seus familiares fizerem algum mal para você, ele não precisa de te pedir perdão. Nós precisamos de pedir perdão somente a Deus, ao Senhor Jesus. Esquece aquilo. Começa a conversar, começa a brincar, começa a viver entre família, porque não há nada mais importante do que o laço familiar. Quando o Senhor Jesus, Ele nos permite ser pai, a ser mãe, Ele nos permite ter irmãos e irmãs, para que nós tenhamos uma convivência junta em harmonia. Nós nascemos um para defendermos o outro e não para brigar um com o outro, né? Às vezes uma grande discórdia, um desacordo entre familiares, pais, filhos, irmãos. Aí uns ficam pensando assim, ele tem que me pedir desculpa, ele tem que me pedir perdão. Eu já fui tão humilhado por pessoas que talvez eu nem conheci direito, por pessoas que não faziam parte do meu convívio. E essas pessoas voltavam a conversar comigo e eu a tratava como se nada houvesse acontecido. E assim eu sou até hoje.
Hoje não há união entre irmãos. Tem irmãos que moram praticamente no mesmo bairro, que moram praticamente na mesma rua e não tem um convívio um com o outro. Não, um irmão não visita o outro, não conversa um com o outro, não comenta, às vezes fala assim, oi, mas não tem aquela conversa que nós tínhamos antigamente na minha juventude, na minha mocidade, que nós sentávamos, nós lembrávamos, né? Eu, mas meus irmãos, minhas irmãs, meu irmão, nós lembrávamos do passado, das nossas brincadeiras, como nossos pais eram com nós, como nossos pais nos tratavam. Hoje não há essa harmonia, acabou isso, cada um vive para si. Um irmão não preocupa com o outro, se o outro está precisando dele. Talvez aquele irmão chora, precisando de algo, e você, em cima do seu orgulho, tem até medo de ir até esse irmão e conversar com ele, dialogar, dizer, você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar em algo? E se você não ajuda o seu próprio irmão, o seu próprio familiar, imagina as pessoas na rua, o próximo que Deus manda até você, que muitas vezes, como eu falo, o Senhor Jesus pode mandar uma pessoa para te pedir uma ajuda e você até desvia dela, porque você já está acostumado a fazer isso na sua própria família. Você desvia dos seus familiares, não existe amor, não existe paternidade mais. Muitos pais vê os filhos como pesos para eles. E os filhos, os nossos filhos, são uma bênção de Deus na nossa vida. Os nossos filhos podem fazer o que for com nós, mas os nossos corações vão estar sempre ali preparados para perdoar eles. Mas eles também têm que estar com o coração sempre para perdoar uns ao outros. Então, como pode um irmão que cresceu junto com outro irmão ficar sem conversar com outro irmão? Ficar sem conversar com seus pais? E muitos dizem que é de Deus. Eu acredito no Senhor Jesus, eu acredito no meu Deus. Mas o amor, o primeiro amor é de Deus, mas Deus nos prova sobre aquelas pessoas mais próximas a nós. Se você não ama seu irmão, como você vai amar a Deus? Se você não ajuda o próximo, como que você quer a ajuda de Deus? Como que Deus vai te ouvir se você não ouve as pessoas que se aproximam de você? Então nós devemos pensar, irmãos, nos raciocinar sobre isso, porque Deus nos prova toda hora. Muitos falam que não, Deus não prova, prova sim. Prova sim. E Deus vai cobrar isso. Eu falo muitas vezes que Deus perdoa todos os nossos pecados. E Ele quer penetrar no nosso coração. Mas quando o nosso coração tem uma amargura nele, tem alguma coisa que trava ele, alguma sujeira, o Senhor Jesus não entra. A casa do Senhor Jesus, a casa do nosso Deus, é o nosso próprio corpo. E se o nosso coração estiver pesado e sujo, ele não entra. Então pense, irmãos, somente uma coisa, vamos amar uns ao outros, vamos abraçar uns ao outro, e se algum dos seus irmãos, ou amigos, ou pai, ou mãe, qualquer um fez algo que te magoou, que te entristeceu, esqueça aquilo, não espera te pedir perdão, porque nós temos que pedir perdão somente a Deus, deixa aquilo para lá e volta à normalidade entre vocês, conversa, abraça, brinca, faz o que for. Mas não carrega ódio no coração. Porque talvez vocês falem assim, não é ódio, eu abençoo a vida dela, eu quero que ela seja feliz, mas não quero me aproximar dela. Isso é ódio. O rancor está escondendo atrás dessa palavra. Como que você abençoa uma pessoa, deseja bem para ela, mas não quer ter o mesmo convívio com ela? Isso não adianta. Então, por exemplo, você pede uma benção a Deus, Deus não te dá aquela benção porque Ele vê que não é hora daquela benção.
Aí você vai fazer o quê? Desviar do caminho do Senhor por causa disso? Então vamos repensar. O amor tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Vamos amar aqui na terra para que Deus possa nos amar também. Vamos limpar o nosso coração para que o Senhor Jesus possa entrar. Amém, irmãos? Eu peço a todos vocês que, se vocês puderem e tiver condição, vamos fazer uma oração ao Senhor. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui entrando na vossa presença em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, para pedir, Senhor, primeiramente, que o Senhor não deixe que o amor se esfrie entre nós, Senhor. Não deixe que as pessoas sejam iludidas, Pai, dizendo: eu abençoo a vida dela, eu desejo bem para ela, mas não quero estar no mesmo lugar que ela, não quero ter o convívio com ela. Senhor Jesus, essas são palavras diabólicas que se escondem, Pai, através do orgulho das pessoas, Senhor. Que nós devemos amar um outro, Senhor. O Senhor mesmo disse, Pai, que quando tomar um tapa de um lado do rosto, entrega o outro, Pai. Para que assim, Pai, a pessoa veja humildade em nós. E o Senhor disse na tua palavra, respondendo a um de seus discípulos, Senhor, que ele perguntou: Pai, se o meu irmão errar contra mim 7 vezes, quantas vezes eu devo perdoar ele? 7 vezes? O Senhor disse, Pai, não, 70 vezes 7, Senhor. Não vamos esquecer dessa palavra que vem de Ti, Senhor. Não vamos esquecer das palavras dos que o Senhor deixou para nós, Senhor. Então, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor tenha piedade, visita o coração das pessoas, Pai. Mostre a elas que elas estão erradas, Pai, em não perdoar, em não aceitar, em não passar por cima de muitas coisas, Senhor, de não mostrar a humildade, Senhor. Que o Senhor nos prepara a todos nós para que nós possamos falar em Teu nome, Senhor. Mas se nós, Senhor, tivermos uma amargura em nosso coração, Senhor, como nós podemos falar do Senhor, que o Senhor é a melhor amostra do grande amor, Senhor, que o Senhor veio aqui para nos ensinar a amar, nos ensinar a perdoar, Senhor, aleluia, glória, Senhor. E hoje, Pai, fazemos coisas, Pai, que não é do Teu agrado, que eu sei, Pai, que o Senhor, Pai, não te agrada só ver, Pai, o ódio crescendo entre familiares, entre amigos, Senhor. As pessoas, Pai, que não procuram ajudar as outras, Senhor. Isso não é do Teu agrado, Senhor Jesus. Glória a Vós, Senhor. Oh, Pai, e o Senhor, Pai, que através, Pai, de 7 pãozinhos, Pai, 7 peixes, Pai, o Senhor alimentou 5.000 pessoas, Pai. Oh, Pai, essa é a maior demonstração das bondades, porque o Senhor viu que todas aquelas pessoas sentiam fome, e através do Teu amor, Pai, essas pessoas foram alimentadas, Senhor. E eu pergunto, Senhor, quantas vezes muitos dos irmãos, Pai, passa luta, passa dificuldade, Pai, e o outro, Pai, nem para cumprimentar ele, nem para chegar e perguntar se aquela pessoa precisa de ajuda, Senhor. Se nós não amamos os nossos próprios familiares, Senhor, como nós vamos amar o próximo na rua, que aqueles que se aproximam de nós precisando de ajuda, Senhor. Derrama, Pai, o Teu amor sobre nós, Senhor. Nos ensina a andar na Tua presença, nos ensina a fazer a Tua vontade, nos ensina a fazer o que Te agrada, Senhor. Pai, afaste o orgulho do mundo, dos nossos corações, Senhor. Nos ensina a pensar como o Senhor pensa, Senhor. Nos ensina a agir como o Senhor age, Senhor. Tenha piedade. Nos ensina a ser diferente, para que assim nós possamos Te agradar, Senhor, e viver na Tua presença, hoje e por todo sempre, Senhor. Amém, Senhor. Glória, Senhor. Que a Tua presença esteja sobre nós nesse dia, nessa semana que inicia, Pai. E que nós, Pai, jamais nos esquecemos do maior amor que o Senhor fez por nós. Por quem morreria por nós, a não ser o Senhor, Pai? Obrigado por nos salvar, Senhor. Obrigado por derramar o Teu sangue por nós, Senhor. Pois sabemos que estamos batizados e protegidos pelo Teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Glória a Vós, Senhor. Louvado seja. Que todos nós sejamos abençoados, tenhamos um dia, uma semana abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E glória, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Amém.